Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Saudade de vocês, tá, cara? Poder ver, encontrar, poder abraçar todo mundo. Mas nesse momento é hora da gente cada um ficar na sua casa, né? Vamos ficar juntos, mas vamos ficar juntos separados por enquanto. Galera, é o seguinte, eu vim aqui só para acrescentar um pouquinho aí a respeito da aula do professor de hoje, que ele falou sobre o capítulo 4, um capítulo que a gente ia trabalhar em seguida, antes desse recesso, que era o capítulo que falava sobre polígonos. Na verdade, esse capítulo ele ficava dividido em duas partes. A primeira parte foi a parte que ele falou sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu vou mandar o material para vocês, vai ser o primeiro material, aí a gente vai entrando em contato, eu vou conversando com vocês, explicando direitinho como é que eu vou mandar isso aí, tudo bem? Pode ficar tranquilo. E esse aqui seria a segunda parte, que foi a que ele explicou no finalzinho da aula. Essa segunda parte de polígonos, ela tem duas... ela é dividida em algumas partes, essa parte, na verdade, subpartes, e tem alguns pontos importantes, que seria a abordagem de polígonos regulares e soma de ângulo interno de um polígono e ângulo interno de um polígono regular. Basicamente, essas três são partes importantes que eu vou precisar na geometria espacial um pouquinho mais à frente, ok? Principalmente essa aqui. Primeiro, só lembrando o que vem a ser polígonos regulares. Polígonos regulares são polígonos onde eles têm todos os lados e todos os ângulos congruentes, ou seja, iguais. Então, polígonos que têm lados e ângulos iguais são chamados de polígonos regulares. A gente conhece aí, por exemplo, o triângulo equilátero, o quadrado, são polígonos regulares. Inclusive, nós temos três principais, e aí eu estou tratando a nível de Enem e UERJ, que seriam esses três aqui: o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular, beleza? Tudo isso que eu estou falando é a respeito de polígonos regulares inscritos na circunferência. O que significa ele estar inscrito? Quando a gente diz que algo está inscrito, significa que está dentro da circunferência. Então, por exemplo, um polígono regular inscrito na circunferência significa que é um polígono dentro da circunferência. Então, eu vou falar de triângulo, quadrado e hexágono inscrito na circunferência, beleza? Existem algumas fórmulas para cálculo de lado e apótema de polígonos regulares. Como é que seria essa fórmula? Eu crio com os alunos normalmente uma tabela para a gente gravar essas formulinhas. Como é que seriam essas tabelas? Conforme eu disse para vocês, agora eu vou construir com vocês aqui uma tabela, né? Então nós vamos construir aqui agora uma tabela, aonde, o que significa esse L? Esse L significa lado. Como é que eu faço para calcular o lado? E o A significa como eu faço para calcular o apótema de um polígono regular. Lembrando que eu vou usar esses três. E eu vou colocar eles aqui na ordem, mas começa sempre do mais forte. Quem é o mais forte deles? Ou seja, quem tem mais lado desses caras? É o hexágono, não é isso? Então a gente vai começar com o hexágono, depois com o quadrado e depois com o triângulo. Beleza? De novo, fiz uma tabela. Começa do mais forte para o menor. 6, 4 e 3. 6 lados, 4 lados e 3 lados. Como é que você vai colocar as fórmulas aqui? Todas elas vão estar vinculadas ao raio, visto que ela está inscrito na circunferência. Então, tudo vai estar relacionado ao R. Então, por exemplo, para você calcular lado e apótema desses caras, tu vai fazer assim, ó. Lembra daquela formulinha do 30, 45, 60 que vocês ficavam cantando? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não tinha aquela coisinha? Aqui tem algo parecido. O que tu vai colocar? Ó, o lado, você vai escrever o quê? Ó? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Apótema sobre 2 só não tem raiz de 1. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Apótema sobre 2 só não tem raiz de 1. Ou seja, aqui tem raiz, aqui tem raiz, aqui tem raiz e aqui tem raiz. Lembre que todas essas fórmulas vão estar vinculadas a quem? Ao nosso R. Então, coloca R em todas elas. Lembrando que isso aqui é como se fosse R vezes 1, né? Não faz muita diferença, somente o R, enfim. Então,
tá aí as formulinhas de lado e apótema dos polígonos regulares. Beleza? Muito importante. Então depois volta para lembrar essa tabelinha que vai ser muito útil depois para mim lá em geometria espacial, beleza? Show! Agora vamos para ali. Vou falar sobre soma dos ângulos internos de um polígono. Aquilo ali é a soma total dos ângulos internos de um polígono. Se eu somar todos os ângulos de um polígono, quanto que dá? Obviamente que essa soma depende do número de lados. Quanto maior o número de lados, maior vai ser o valor da soma. Por exemplo, um triângulo tem soma dos ângulos internos 180. Um quadrado, por exemplo, um quadrilátero, tem a soma dos ângulos internos igual a 360. Então repare que conforme você vai aumentando o número de lados, essa soma também vai aumentando, beleza? E essa soma, esse valor vai aumentando de acordo com essa formulinha aqui, ó. A fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono é essa daqui, ó. SI é igual a 180 vezes n menos 2. Pô, Thiago, quem é esse n aí que tu está falando? Esse n, na verdade, é o nosso número de lados. Ok? Belezinha? Essa é a fórmula para você calcular a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Por exemplo, hoje o professor fez um exercício sobre um pentágono, vocês lembram? O que eu fiz? O que ele fez ali? Para ele determinar a soma dos ângulos internos de um pentágono, o que ele fez? 180 vezes 5 menos 2. Por que 5? Pentágono, 5 lados. Então, a soma de todos os ângulos internos do pentágono é 540. Então, se você somar todos os ângulos internos de um pentágono, obviamente um pentágono tem 5 ângulos internos, né? Pentágono, vai dar 540, beleza? Agora é o seguinte, eu posso determinar qual é o valor de um ângulo interno desse pentágono, somente um. Mas isso eu só posso fazer se esse polígono for um polígono o quê? Se esse polígono for um polígono regular. Por quê? Porque se eu sei que o polígono é regular, eu sei que todos os lados e todos os ângulos são iguais, certo? E se todos os lados e todos os ângulos são iguais, qual é a conclusão que eu chego? Por exemplo, o pentágono. Quanto é que vale um ângulo interno do pentágono? Olha, eu sei que a soma de todos eles é 540. Se ele for regular, eu sei que todos os ângulos são iguais. Se todos são iguais e tem 5, basta fazer o quê? 540 dividido por 5, que é o número de ângulos. Resposta 108, por exemplo. Então, com isso, a gente chega a uma fórmula de que para calcular um ângulo interno de um polígono regular, vai ser 180 vezes n menos 2 sobre n. Repare, esse 180 vezes n menos 2 é exatamente a fórmula da soma dos ângulos internos. O que eu fiz aqui, na verdade? Eu somei todos os ângulos e dividi pela quantidade de lados que tem o polígono, que obviamente é a quantidade de ângulos. Ok? Lembrando, isso só pode ser calculado se o polígono for um polígono regular, beleza? Porque se o polígono não for regular, não tem como você descobrir a medida de cada um, porque eu sei que pode mudar. Eu sei, assim, se ele não for regular, o que eu consigo calcular é a soma dos ângulos internos. Agora, um único não dá, beleza? Para calcular um, só se for regular. Suave? Eu vou mandar uma listinha de exercícios para vocês. Basicamente, nós vamos trabalhar essas 3 situações. Suave? Bem tranquilo. O que eu preciso desse capítulo é disso aqui. É isso que vai me fazer diferença lá na geometria espacial. Tranquilo? Então assim, galerinha, não se aborreçam, não fiquem desesperados, calma, vai dar tudo certo, vamos devagar, no nosso ritmo, nós vamos tocando no nosso ritmo. O SAS está adotando o ritmo, eles têm o ritmo deles, a gente o nosso. Eu vou estar com vocês a todo momento, assim como o Thiago Borges também vai estar. Então assim, tranquilidade, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, beleza? Então, tá aí, quem quiser printar a tela aí, fica à vontade, ok? E dúvida, só me chamar no privado, no WhatsApp, se estão com o telefone aí, beleza? Que a gente vai sair fora. Show, valeu!